O caso do Vinícius Júnior é um caso muito sério, porque é perseguição racista. É o Vinícius Júnior. Sim. É o cara. É a figura. Porque todos os jogadores... Eu não quero falar o nome dele, porque ele não merece. Ele começou a usar umas palavras inaceitáveis. Casagrande e Mbappé soltaram o verbo. Em entrevista, Mbappé afirmou que Vinícius Júnior teria sido chamado de 5 vezes. A denúncia caiu como uma bomba e reacendeu o debate sobre racismo no esporte. Até quando isso vai continuar acontecendo? E por que os responsáveis seguem impunes? Fica até o final, porque você vai entender todos os detalhes dessa declaração forte e o impacto que isso pode gerar dentro e fora dos gramados. Pessoal, a gente está aqui com o Kylian Mbappé, que vai atender a gente depois desse jogo. Kylian, o que é passado no Mbappé, campo? o que aconteceu em campo? Muitas coisas. Bom, muitas coisas, mas tem que falar com calma e falar o que aconteceu, porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu hoje. O Vini marcou um gol, começou com uma dancinha, a celebrar, as pessoas ficaram bravas. Bom, isso é normal, isso acontece no futebol, nos estádios, isso vai acontecer e vai voltar a acontecer, não podemos controlar as pessoas. Depois teve um pouquinho de tensão com a equipe entre Benfica e Real Madrid, isso na noite de Champions, isso é normal, você já viu em muitos jogos, pode ter momentos de tensão, isso é muito normal, é a competição mais importante do futebol. E depois com camisa 25, não quero falar o nome dele, porque ele não merece, ele começou a usar umas palavras inaceitáveis. E depois ele levantou a camisa e cobriu a boca e falou 5 vezes pro Vini, chamou o Vini de macaco 5 vezes. E eu, e o Vini, e muitos jogadores da equipe, a gente perdeu o controle, a gente não queria voltar a jogar, porque isso é inaceitável, são coisas que, sabe, a gente não é... A gente é visto por muitas crianças, é Champions, todo mundo quer jogar nessa competição, então temos que dar o bom exemplo. E eu não sou perfeito, o Vini não é perfeito em campo, todos os jogadores que estavam em campo não são perfeitos, mas algumas coisas não podemos aceitar. Eu quero falar as coisas de um jeito claro, porque eu não quero generalizar. Estou falando de um jogador, do jogador que falou. Eu já estive em Portugal muitas vezes, eu tenho amigos aqui em Portugal, nunca tive problemas aqui, então seria um erro falar mal do Benfica ou falar mal de Portugal, das pessoas no estádio, porque não merecem isso, porque foi um jogador que falou desta forma, ele não merece estar na Champions, a maior competição de todas. Para mim não é aceitável. Você ouviu ele? Sim, eu estava, por isso que fiquei muito bravo. Não sei se é a melhor reação, mas sabe o que acontece em campo, você tem adrenalina, você não consegue controlar cada coisa, porque nós, os jogadores, as estrelas também, tentamos mudar as coisas, porque é algo que acontece muito em campo, não podemos aceitar isso. Estamos aqui para que as pessoas fiquem felizes, e seja o Benfica, seja o Real Madrid, tem que passar uma mensagem boa, e espero muito que o Benfica, o maior clube de Portugal, espero que eles tomem uma decisão quanto a esse jogador, porque é impossível que um clube tão importante, eu sempre tive uma imagem tão boa do Benfica, uma reputação, uma torcida, um treinador, um dos melhores da história, eles não podem deixar isso passar. O que você espera da UEFA, da competição? Bom, estou aqui para dar uma lição para a UEFA, eles já vêm tentando muitas coisas contra o racismo, tem muitas câmeras, dá para ver a cara, dá para ver a reação dele depois do que falamos com ele. Tem muitas câmeras e são coisas inaceitáveis. Depois podemos falar de como foi o jogo, jogamos bem, jogamos mal, uma crítica, uma atitude em campo. Eu sempre aceitei tudo o que aconteceu em campo nesse debate, mas são coisas que não podemos aceitar. E aconteceu de novo com o Vini, e acontece muito com ele. E tem que parar isso contra o Vini, porque não é possível que um ser humano sofra tanto assim. Ele não é o diabo, não é uma pessoa ruim, é um jogador que comete erros também, como já falei, mas não merece sofrer o que aconteceu com ele hoje.
¿Qué esperas que pase E uma en última el partido pergunta, o siguiente? que você espera que aconteça no Espero que próximo no lo voy a jogo? ver. Eu espero que não aconteça, que não hablamos que não de Champions aconteça. League, hablamos Eu siempre espero de não resultado, ver de cosas esse que son jogador de novo em importantes, pero campo e a la espero que vuelta, Benfica y nosotros vamos a tome dar un gran medidas partido de e fútbol. vai En ser el um Bernabéu, grande el jogo mejor de estadio del futebol mundo, dos no equipos, Bernabéu, dos no maior clubes históricos, estádio creo do que vamos a mundo, dar mucha alegría duas equipes, dois a clubes la gente, porque la históricos gente e lo vai merece, ser pero um este dia no de merece felicidade para as pessoas, mas ele Vamos a não ver lo que merece se van a jogar, não hacer, merece pero estar em para mí, campo. es mi opinión. Essa é a minha opinião. Posso estar errado, não acho, mas essa é a minha opinião. Grande Júnior, bom dia. Bom dia, Tironi. Estamos aqui para falar de golaço de Vinícius Júnior e novamente de racismo, né? E você falou que o Mbappé defendeu, né? Defendeu. O Valverde defendeu. A maioria dos jogadores do Real Madrid foram testemunhas dessa vez, ouviram o jogador do Benfica ofender com palavras racistas o Vinícius Júnior. E algum jogador brasileiro se manifestou? Não, que eu tenha visto. Os jogadores, a CBF eu vi que se manifestou. Sim. A CBF se manifestou ao lado do Vinícius Júnior em apoio. E os jogadores da seleção brasileira, algum se manifestou? E os jogadores brasileiros espalhados pelo mundo que jogam aqui no Brasil, alguém se manifestou? É isso que colabora para a continuidade de ataques racistas para o Vinícius Júnior. Quanto menos retaguarda ele tem, mais fácil os racistas para atacar. Então precisa ter retaguarda, as pessoas precisam se manifestar. Né? É impressionante como a cada caso desse se pondera. Não, mas ele comemorou não sei o quê, não, mas ele sempre tem uma justificativa para desqualificar o comportamento do Vinícius Júnior e autorizar o racismo. Gente, não existe justificativa para ato racista. Ponto. Não existe nenhuma justificativa para atacar alguém com racismo, com homofobia, com transfobia, com qualquer tipo de preconceito. Não existe justificativa. Perfeito, perfeito, Casagrande, exatamente isso. Daqui a pouco estará aqui ao lado do Casagrande, Mauro César Pereira, para falar mais sobre Vinícius Júnior, para falar sobre outros assuntos também. E nós temos uma enquete, que é sobre esse caso lamentável, mais um, que aconteceu na Liga dos Campeões. Qual seria a melhor punição para esse caso de racismo contra o Vinícius Júnior na Liga dos Campeões? Suspender o jogador argentino que teria feito a ofensa racista, e com muitas testemunhas no caso, punir o time do Benfica e declarar derrota, ou apenas uma advertência para o time português? Qual você acha que deve ser a punição? A gente debateu bastante a enquete aqui, falando, não, mas vamos colocar, será que o Vini Júnior exagerou? Não, jamais, não podemos colocar algo assim, porque ele foi vítima, né? No caso dessa história, a vítima é o Vinícius Júnior, mais uma vez, acontecendo, e está todo mundo, pelo menos quem tem bom senso, está cansado, está estafado desse tipo de coisa. Tio, só mais uma coisa. O caso do Vinícius Júnior é um caso muito sério, porque é perseguição racista. É o Vinícius Júnior. Sim. É o cara. É a figura. Porque todos os jogadores negros, brancos, de qualquer raça, eles comemoram o gol do jeito que vem a emoção na hora. Muitos, independentemente da cor da pele, correm para a torcida adversária, põe a mão na frente para mandar calar a boca, porque está sendo provocado, ou dança na bandeirinha, ou faz qualquer tipo de coisa para provocar a torcida adversária quando está jogando fora de casa. Todos os jogadores já fizeram isso na vida. Só quem é atacado com ofensa racista é o Vinícius Júnior. E eu já falei isso há uns 2, 3 anos atrás. É perseguição racista, gente. O caso do Vinícius Júnior não é só de ataque racista durante uma partida, é perseguição racista. Já teve boneco do Vinícius Júnior sendo enforcado numa ponte em Madrid, gente. Até quando vão levar adiante uma coisa dessa? Exatamente, Casão. Olha, então você faça o seguinte, você que está em casa. Primeiro, vote na enquete que está no ar aí. Coloque ela na tela de novo para a gente rever qual seria a melhor punição para esse caso de racismo: suspender o jogador, punir o time e declarar a derrota, ou apenas uma advertência. Qual deveria ser a punição? Vote na enquete, chamem parentes e amigos para participar aqui do UOL News dessa quarta-feira de cinzas, e vamos chegar aí na audiência brutal, hein? Vamos chegar a 2.000 likes hoje, tá? Minha meta discreta
de likes para hoje, 2.000. Então, manda ver no like aí, a gente vai para um breve intervalo na TV e eu já fico aqui conversando com vocês, como sempre, no chat do YouTube. Já voltamos. Muito bem, galera já mandando ver aqui. O Luiz Henrique Martins fala, bom dia, rapaz, sou São Paulino, mas que festa da Gaviões da Fiel, parabéns. A Gaviões da Fiel, a escola de samba Gaviões da Fiel, foi vice-campeã do carnaval aqui de São Paulo e teve uma festa realmente incrível da torcida do Corinthians, que é ali junto com a escola de samba. A campeã foi a Mocidade Alegre, do meu companheiro Raí Monteiro, que é um dos diretores da Mocidade Alegre. Gessé de Ubatuba, ou Jesse. Bom dia, caros amigos. Um abraço de Maranduba para a melhor equipe de comentaristas do jornalismo brasileiro. Muito obrigado. Nem tanto. O Erlicher Educator. Se dançar fosse o problema, o Ronaldinho estaria perdido. De fato, né? A galera tem uma ojeriza com alegria, né? A galera não gosta. Não pode comemorar. Que coisa chata isso, né? Hoje em dia é assim, só pode fazer as coisas que com um certo grupo que está dominando no momento, o caso lá do Benfica e Real Madrid, a torcida do Benfica, o estádio do Benfica é a maior parte. Se fosse um jogador do Benfica que fosse na direção da torcida do Real Madrid e dançasse, o público ia aplaudir, vibrar e todo mundo ia elogiar. Exatamente. Como foi ao contrário? Exatamente. Só que assim, não vaiaram, não xingaram, foi ofensa racista, Sim. foi perseguição racista. Sem dúvida. Quer dizer, não vaiaram, depois pegaram no pé dele e vaiaram o tempo todo. Claro. Mas foi depois, no ato, foi ataque racista. O Anderson fala que é uma vergonha o que fazem com o Vini na Europa, de fato, vergonha para dizer o mínimo, né? Um crime. E o Salam fala, quem passa pano para racista é racista também, de fato, é isso mesmo. Não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Marcos dos Santos, bom dia, Casão. Jogador brasileiro não vi nenhum, mas o Rio Ferdinand fez um desabafo bem forte hoje pela manhã. Bem legal a fala dele. O Thierry Henry também, né? Então, vamos lá. O Flamengo também se manifestou. O Flamengo, como instituição, se manifestou. O Flamengo, a CBF, os jogadores do Real Madrid, o Ferdinand, o Thierry Henry. Então, todos esses caras, principalmente esses caras lá da Europa, eles são atentos a isso e estão sempre apoiando o Vinícius Júnior, estão sempre contra atos racistas, esse grupo aí. O que me incomoda é exatamente o jogador brasileiro se calar. Os jogadores brasileiros não colocarem a cara para apoiarem o Vinícius Júnior, não falarem, não postarem, não gravarem um vídeo para falar sobre o Vinícius Júnior. Mas quando é outra coisa qualquer, outra coisa que tem de interesse próprio, aí sim vão lá e gravam. Não querem ficar marcados de proteger, de apoiar o Vinícius Júnior? Tem medo que a massa racista que tem uma dominância no mundo hoje vai atacar também? Exato. Estamos de volta, estamos voltando aqui na TV. Estamos de volta na TV, aqui estávamos debatendo, eu e o Casão, sobre essa questão do racismo, como a falta de jogadores, mais jogadores brasileiros. Não, cadê os líderes da seleção brasileira? Cadê os jogadores brasileiros que não estão na seleção brasileira, mas que a voz tem peso? Exatamente. Né? Todos os jogadores, independentemente de estar num grande time, na seleção brasileira, ou num pequeno time, ou num médio time. Gente... A gente tá falando aqui sobre esse caso do Vinícius Júnior, vítima de racismo mais uma vez, e temos uma enquete, coloca a enquete mais uma vez na tela para você votar qual seria a melhor punição para o caso de racismo. Suspender o jogador, punir o time e declarando derrota, ou apenas uma advertência, qual deveria ser a punição. Não, a derrota foi, né? Eu acho que tinha que eliminar o time da competição declarar a derrota e punir o jogador. Exatamente, perfeito. Punir o time com eliminação, enfim. Não eliminação para agora, nessa competição. Isso, nessa competição, claro. Perfeito, tá certo. Bom, recapitulando exatamente o que aconteceu. Ele foi vítima de racismo durante a partida entre Real Madrid e Benfica, no Estádio da Luz, em Portugal. O jogo estava 0-0, até que o Vinícius Júnior pegou uma bola e fez um golaço e comemorou dançando próximo à bandeirinha de escanteio. Não teve chute, não teve nada disso. E é uma questão, né, a questão das bandeirinhas de escanteio nesse momento, porque tem gente que chuta, não foi o caso. Ele dançou e naquele canto ali é onde estava a torcida organizada do Benfica. E aí a coisa pegou, porque o jogador argentino, eu vou pegar o nome dele aqui, teria chamado ele, o Prestiani, teria chamado ele de macaco. E aí o Vini Júnior reagiu
E aí vários jogadores reagiram também, caso do Mbappé. Vamos colocar na tela aí o que o Mbappé falou sobre esse assunto. Aconteceram muitas coisas em campo, é preciso falar com calma, porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu. Vini fez um gol, começou a dançar e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal no futebol, acontece e vai voltar a acontecer. Depois teve um pouquinho de tensão na equipe do Benfica com o Real Madrid, e isso pode acontecer, é Champions. Depois, o número 25, que é o Prestiani, e ele fala, eu não quero falar o nome dele porque ele não merece, começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia. E disse 5 vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Foi a declaração do Mbappé para a TNT Sports aqui do Brasil. Aliás, ótima repórter que fez as perguntas precisas ali para o Mbappé, muito bom. E foi essa história. Então foi isso, Casagrande. A gente está falando sobre a cobrança de que mais pessoas ligadas ao futebol se manifestassem aqui. E eu também... Tati Mantovani, tá? Tati Repórter, Mantovani. Vamos lembrar. Ótima repórter, aliás. Eu tinha esquecido o nome dela, peço perdão. Ela sim merece que o nome dela seja falado. Tati Mantovani fez perguntas precisas ali, sem discurso, Sabe o que deveria ser feito? Sabe o que deveria acontecer? Cada jogador da seleção brasileira, ou cada jogador que quisesse se manifestar, gravar um vídeo em apoio ao Vinícius Júnior. Não precisa atacar o jogador do Benfica. Isso aí já está nítido, que ele foi racista. Mas... gravar um vídeo, colocar nas redes sociais apoiando o Vinícius Júnior. Simplesmente, curto, só falar que está ao lado do Vinícius Júnior, apoiando, defendendo, dando uma retaguarda, dando força. Pensa como se sente o Vinícius Júnior sendo atacado com ofensas racistas o tempo todo, sendo punido ainda, né? É vítima e é punido, toma cartão amarelo, às vezes é suspenso por causa disso, e não vê um jogador, um único jogador do seu país, né, sendo da seleção brasileira ou não, sem se manifestar ao seu lado. Ele vê jogador inglês, ele vê jogador francês, ele vê jogador espanhol, jogador uruguaio como Valverde, ele vê jogadores de diversas nacionalidades, até ex-jogadores, que o Ferdinand já parou, né? Thierry já parou, vê jogadores, ex-jogadores de outras nacionalidades saindo publicamente ao apoio, apoiando ele, dando força para ele, dando retaguarda para ele, sentindo a dor que ele sente, mostrando que ele está no caminho certo, que ele tem que fazer isso mesmo, que ele tem que combater, ele tem que ser ele mesmo. E não vê um único jogador brasileiro dando apoio ou se manifestando. Um único jogador brasileiro, pelo menos até agora. Depois disso aqui, talvez apareça algum jogador gravando, escrevendo, se manifestando. Mas até esse momento, que são, que horas? 8h46. 8h45 da manhã, não tem uma manifestação de jogador brasileiro apoiando o Vinícius Júnior. Nenhum. Isso é uma vergonha de classe. Isso é covardia. Você deixar um companheiro seu que está certo, está sendo vítima de racismo, sozinho no meio da fogueira, sem se manifestar. E depois fala que é amigo? Cadê vocês, meu? Boa, Casão. Adentra ao gramado nesse momento Mauro César Pereira, para a gente debater mais.